A Arte de Ganhar Dinheiro, As Regras de Ouro. Esse livro foi escrito em 1880 por Peter Barney, um empresário e showman americano. Esse caboquinho aqui, ó. Ele escreveu essas regras aqui há mais ou menos uns 140 anos. E essas regras são aplicáveis até hoje. Elas parecem ser bem atuais. Essa aqui vai ser uma série em relação a esse livro. E se você quiser saber, se você quiser continuar assistindo essa série, já se inscreve no canal para poder não perder os próximos episódios, porque essa aqui é a introdução do livro. Então eu vou falar sobre cada capítulo dele aqui com vocês, fazer um resumo aqui sobre cada capítulo. E escreve aqui nos comentários se você concorda ou não com alguma coisa aqui que ele falou. Fechado? E aqui logo no início, na introdução do livro aqui, ele fala que o caminho da riqueza, ele parece ser tão simples quanto o caminho para o moinho. Esse livro aqui é muito antigo e o caminho para o moinho aqui, ele quer dizer que é um ponto de referência importante. Todo mundo da cidade sabia qual que era o caminho para o moinho. É como se fosse uma praça central da cidade, né? Então aqui ele fala que é basicamente você gastar menos do que se ganha. Parece ser muito simples, né? Só que as pessoas não fazem isso. Uma citação que ele coloca aqui é que se uma pessoa ganha 20 libras no ano, 20 libras equivale a 12 salários mínimos, né? Se a pessoa ganha um salário mínimo. A gente sabe que com salário mínimo é pouco provável que uma pessoa consiga viver e investir, né? Mas aqui ele fala que mesmo a pessoa ganhando um salário mínimo por mês e ela conseguir sobreviver com esse um salário mínimo por mês, ela tá tranquila e feliz. Agora, se ela ganha um salário mínimo por mês e gasta um salário e meio por mês, ela acaba não sendo feliz porque ela vai começar a acumular dívidas e acumular problemas, né? E isso se vale também de pessoas que ganham muito, né? Eu conheço pessoas que ganham ali na casa dos 20 mil, 25 mil e a pessoa gasta tudo e tem mês ainda que não consegue pagar todas as contas porque aconteceu algum imprevisto e ela acabou precisando de pegar dinheiro emprestado, por exemplo, né? Então, esse aqui é um ponto que ele coloca, né? E ele fala aqui que há muito fracasso nessa questão, né? Que tem muitos erros nessa questão. O fato é que muitas pessoas acham que entendem de economia, segundo ele, mas acabam não entendendo. Mas o fator que ele coloca aqui não é um fator muito relacionado à questão de economia, né? É um fator relacionado a realmente saber o que gastar e o que não gastar. Ele fala aqui que muitas pessoas economizam ninharias. Na hora de comprar um café, vou comprar um café mais barato. Na hora de comprar um papel higiênico, ele não falou aqui dessa forma, né? Ele fala de outras formas aqui. Mas economizar no cafezinho, por exemplo, aqui. Ela gastar com coisas pequenas, economizar nas coisas pequenas e ordinárias, mas em coisas grandes, em coisas que deveriam ser economizadas, ela não economiza, né? Então, por exemplo, tem gente que vai no supermercado e economiza no papel higiênico, mas na hora que sai para poder comer um sushi, por exemplo, gasta uma fortuna comendo sushi. Tem gente, por exemplo, que em vez de comprar um livro para poder estudar que custa R$35, ela prefere comprar um hambúrguer, por exemplo, que custa, sei lá, R$50. Ela acha mais barato um hambúrguer de R$50 do que um livro, né? Então, ele fala muito sobre essa questão, né? De ativos e passivos, né? Você investir naquilo que é melhor do que aquilo que realmente não vai fazer diferença nenhuma você economizar, né? Aí aqui uma citação que ele coloca, né? Economizar na torneira e desperdiçar no esguicho. A verdadeira economia consiste em sempre ter uma renda maior do que as despesas. Então, se você tem uma renda maior do que as suas despesas e consegue economizar, né? Aqui ele até fala, ó, 1 centavo aqui, $1 ali, colocado a juros, continua se acumulando e o seu objetivo vai ser alcançado. Então, mesmo que você invista pouco no início, é importante você investir de alguma forma, fazer com que sobre o dinheiro no final do mês para que você faça algum investimento que vai lhe render frutos, né? Não ficar só comprando coisas do passivo, né? E o verdadeiro bem-estar na vida custa apenas uma pequena parte do que a maioria de nós pode gastar. Assim, é óbvio que se você pensar que uma pessoa que ganha hoje, né, um salário mínimo, ela pouco consegue viver bem, né? Então, basicamente, a pessoa que vive hoje com salário mínimo, ela é bem louvável ela conseguir viver
sem maiores problemas, né? É óbvio que se é uma pessoa jovem que mora com os pais, então o salário mínimo é uma fortuna, né? Porque ele não tem um passarinho para poder dar água, mas devido às proporções, né? E aí esse aqui é o primeiro ponto da introdução. O segundo ponto da introdução que ele fala são os olhos dos outros e não os nossos próprios olhos que nos arruinam. Aqui ele está falando muito sobre comparação. E não só sobre comparação, né? Mas aqui ele está falando também sobre o medo do que as outras pessoas vão falar sobre mim me leva a ter prejuízo. Então, aquele pensamento assim, o que fulano de tal vai pensar se eu não comprar um carro? Ou o que o fulano de tal vai pensar se eu utilizar a mesma roupa? O que fulano de tal vai pensar com essa roupa preta minha desbotando? Então, esse tipo de raciocínio leva a pessoa para a beira do precipício, né? Um outro ponto que ele fala aqui também é que nascemos igualmente livres. E isso é uma verdade, todo mundo nasce livre, né? Entre aspas, todo mundo nasce livre, né? É uma verdade gloriosa em um sentido, mas nem todos nascemos igualmente ricos. E nunca seremos igualmente ricos. Então, algumas pessoas começam a se comparar com outras, por exemplo, que são herdeiras, né? Então, às vezes você trabalha ali com uma pessoa, você vê ela com várias outras coisas, né? Ele até coloca aqui que comparando-se com o vizinho consegue conquistar muito mais coisas, mas você não sabe se essa pessoa é um herdeiro, se ganhou uma herança, alguma coisa assim, se os pais são ricos e ajudam ele. Então, essa comparação e a luta para poder conseguir chegar ali mais próximo daquela pessoa vai acabar te levando à ruína, né? Então, você viver de aparências, viver de aparências, né? Não tem outra palavra, mas viver de aparências, viver degraus acima daquilo que você pode bancar, vai te levar à fortuna, né? E aqui ele fala que as pessoas se esforçam constantemente para poder parecerem ricas, mas continuam pobres e longe dos sonhos dela, longe do desejo, né, de se tornar independente financeiramente, né? Não se pode acumular uma fortuna tomando um caminho que leve à pobreza. Essa aqui é uma citação que ele coloca aqui que é bem interessante, né? Que não precisa ser um profeta para poder ver isso, né? Então, se comparar com outras pessoas é muito ruim nesse sentido, né? Porque acaba que vamos supor que você é casada com um homem, né? Que vive pelas aparências. Você vai passar problema em casa, porque você não vai ter dinheiro para poder fazer as outras coisas que importam, né? Ou se você tem uma mulher que vive de aparências, é a mesma coisa, né? E aqui, mais seguindo, né, ele fala um pouco sobre que esse processo, né, de economizar naquilo que é correto e não se comparar com as outras pessoas é uma questão um pouco complexa e que precisa realmente de treinamento, porque é uma coisa intrínseca das pessoas, né? E falando um pouco, até eu trabalho com marketing, né? Falando um pouco de marketing, isso chama desejo mimético. O que ele está falando aqui? Que as pessoas desejarem a que as outras pessoas têm, né? Então, isso é até uma estratégia de marketing. Quando uma empresa de marketing contrata influenciadores para poder falar sobre a marca dela, para poder falar sobre os produtos dela, ela está gerando esse desejo mimético em você. A Virgínia usa tal pulseira, então eu quero tal pulseira. O Cariani usa tal coisa. O Cariani tem um Rolex, então eu quero ter um Rolex também. Fulano de tal tem um Rolex, então eu quero ter um Rolex também, né? Então, isso chama desejo mimético em marketing, né? Então, seguindo aqui no livro, a gente tem aqui um outro ponto que ele fala, que a base do sucesso na vida é a boa saúde. E é um substrato da fortuna. Então, se você não tiver uma boa saúde, se você não investir na sua saúde, não adianta você correr atrás de dinheiro, porque você não vai ter nem força para poder correr atrás de dinheiro, você não vai ter nem felicidade para poder gastar, usufruir daquele dinheiro, você não vai ter ambição, você não tem incentivo, você não tem força para poder viver se você não tiver saúde. O que mais importa é a saúde. E um ponto interessante que eu estava conversando aqui, eu estava conversando com um consultor financeiro aqui, ele estava falando que muitos clientes dele preferem ter um seguro de um carro, que a pessoa tem um carro caro, prefere pagar caro num seguro do que pagar caro no plano de saúde. Ele economiza no plano de saúde, que é o que a gente está voltando lá na primeira parte da introdução, né? A pessoa economiza no plano de saúde,
mas não economiza no seguro do carro, por exemplo. Que às vezes, muitas vezes, o carro é um passivão que a pessoa tem, mas ela não economiza ali e economiza no plano de saúde, né? E ele falou assim que é extremamente comum. É raro pegar um cliente que a pessoa investe, né, na saúde dele, um plano de saúde, ela prefere investir um seguro mais caro do que um plano de saúde. E aqui ele fala que ele tem um problema muito sério com bebida e com cigarro. E que essas coisas violam as leis da natureza, né? Então, isso atrapalha no processo de riqueza, porque aqui o que ele chama de leis naturais, né? É basicamente não consumir coisas que prejudicam você, né? Igual cigarro, bebida, drogas, que acha que não vai acontecer nada, mas acaba destruindo a sua saúde no futuro, né? Uma outra coisa também que destrói a saúde da gente é o fato de estar engordando, né? O fato de estar comendo demais ou comendo besteira, né? E é muito complexo esse processo de emagrecimento, então isso acaba diminuindo a saúde nossa, né? E esse aqui é o primeiro, esse aqui é a introdução do livro, nem é o primeiro capítulo. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser o primeiro capítulo do livro, né? Que ele fala um pouco sobre vocação. Então, ó, esse aqui é o primeiro vídeo da série. Então deixa aqui se você concorda com o que ele falou. Se você não concorda também, deixa aqui. Já deixa seu like e se inscreve para que você para que você veja os próximos capítulos do livro. Beleza? Se inscreve aí, deixa seu like e comenta aí o que você achou. Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Valeu!